A questão escolhida para a prova foi a questão número 2, que diz o seguinte: considere o vetor U1 igual a 1, menos 2, 5, menos 3, o vetor U2 igual a 2, 3, 1, menos 4, o vetor U3 igual a 3, 8, menos 3, menos 5, e o vetor U4 sendo a soma dos vetores U1 mais U3. A questão quer saber qual dentre as alternativas abaixo é a correta. Antes de iniciarmos qualquer tipo de resolução de sistemas para esse tipo de questão, é bom separarmos o desenvolvimento em alguns passos para ficar mais organizado o raciocínio. Esse primeiro passo que nós vamos fazer é somar o vetor U1 mais U3 para termos o vetor U4. Essa soma será feita da seguinte maneira: pegamos a primeira coordenada do vetor U1 mais a primeira coordenada do vetor U3. Será 1 mais 3, 4. A segunda coordenada do vetor U1 mais a segunda coordenada do vetor U3. Menos 2 mais 8 vai dar 6. Próximo, 5 mais menos 3, 2. Menos 3 mais menos 5, menos 8. Esse é o nosso vetor U4. Feito isso, agora vamos para o segundo passo, que é olhar para os vetores que nós temos e ver se algum deles é múltiplo do outro. Vamos começar pelo vetor U1. Vamos compará-lo com o vetor U2. A primeira coordenada do vetor U1 é 1. A primeira coordenada do vetor U2 é 2. A segunda coordenada do vetor U1 é menos 2. A segunda coordenada do vetor U2 é 3. Então não podem ser múltiplos. A primeira coordenada do vetor U1 é 1. A primeira coordenada do vetor U3 é 3. Segunda coordenada do vetor U1 é menos 2. Segunda coordenada do vetor U3 é 8. Terceira coordenada do vetor U1 é 5. Terceira coordenada do vetor U3 é menos 3. Não podem ser múltiplos. Vamos comparar o vetor U1 com o vetor U4. Primeira coordenada do vetor U1 é 1. Primeira coordenada do vetor U4 é 4. Segunda coordenada do vetor U1 é menos 2. Segunda coordenada do vetor U4 é 6. Terceira coordenada do vetor U1 é 5. Terceira coordenada do vetor U4 é 2. Não podem ser múltiplos. Com isso, o vetor U1 não é múltiplo de nenhum dos outros vetores. Vamos agora para o vetor U2. Vamos compará-lo primeiro com o vetor U3. Primeira coordenada do vetor U2 é 2. Primeira coordenada do vetor U3 é 3. Não podem ser múltiplos. Então vamos comparar o vetor U2 com o vetor U4. Primeira coordenada do vetor U2 é 2. Primeira coordenada do vetor U4 é 4. Segunda coordenada do vetor U2 é 3. Segunda coordenada do vetor U4 é 6. Terceira coordenada do vetor U2 é 1. Terceira coordenada do vetor U4 é 2. Quarta coordenada do vetor U2 é menos 4. A quarta coordenada do vetor U4 é menos 8. Olha, aqui sim nós temos que um é múltiplo do outro. Colocarmos lado a lado, é possível ver que um é múltiplo do outro. Ou seja, U4 é 2 vezes o valor do vetor U2. Se substituirmos vetores aqui com suas coordenadas, é possível ver que realmente eles são iguais. Dessa forma, se nós escalonarmos qualquer conjunto de vetores que tenham o vetor U4 e o vetor U2, esse conjunto dará infinitas soluções. Então, uma afirmação que nós podemos ter é que qualquer alternativa que contenha os vetores U2 e U4 serão necessariamente LD. Então vamos olhar as alternativas que nós temos, porque já dá para eliminarmos algumas. Vamos lá. Primeira alternativa, os vetores U1, U2 e U3 é LD. Isso aqui a gente não sabe afirmar ainda porque o vetor U2 e o U4 não está nesse conjunto. Então não temos nada a falar a respeito. Segunda alternativa, o conjunto contém o vetor U1, U2 e U4. Olha só, o U2 e o U4 aqui afirmando que eles são LI. No entanto, já vimos que o 2 e o 4 estando no mesmo conjunto, o conjunto vai ser LD. Então, essa alternativa aqui já está descartada. Vamos agora para de baixo, vetores U2, U3 e U4. Novamente, temos aqui o vetor U2 e o 4 no mesmo conjunto com a afirmação de que ele é LI. Errada novamente. Quarta alternativa, o vetor U1, U3 e o 4 é LI. Não tem o 2 nem o 4, então não podemos opinar nada a respeito dessa alternativa ainda. Quinta alternativa, o 1 e o 2 é LD. Também não sabemos nada a respeito. Feita a análise em cima dos vetores U2 e o 4, é possível observar nas alternativas que o conjunto composto pelos vetores U1, U3 e o 4 não pode ser LI, como está afirmado na quarta alternativa. Por quê? O vetor U4 ele é combinação linear dos vetores U1 mais U3. Sendo assim, esse conjunto é LD e não LI, descartando aí mais uma alternativa da questão. Agora nos restam duas alternativas. Nós vamos para o terceiro passo, que é verificar se esses dois conjuntos são de fato LD. Vamos iniciar o terceiro passo resolvendo o primeiro conjunto. Para isso, foram selecionados os seguintes escalares, x, y e z. Feito isso, vamos multiplicar esses escalares pelos seus respectivos vetores. Após feita essa multiplicação, vamos pegar esses vetores e transformá-los em sistema, inseri-los no modelo de sistema linear. E após feito
esse escalonamento, ficamos com o seguinte sistema. Aqui nós zeramos o x que continha na linha 2, na linha 3 e na linha 4, deixando apenas o pivô da linha 1. Agora vamos deixar a linha 2 com o seu pivô, sendo o valor número 1, e feito isso, nós já finalizamos o escalonamento e é possível observar que a terceira linha e a quarta linha são compostas por 0 igual a 0, ou seja, infinitas soluções. Então isso caracteriza esse primeiro conjunto como um conjunto de LD, visto que constituído por infinitas soluções, e só que aqui temos aqui uma equação 1 e uma equação 2. A partir da equação 2, nós temos que o y ele é igual a menos 2z. Substituindo o 2 no 1, nós vamos ter que o x é igual ao z. Com isso, é possível nós escrevermos de outra maneira do que foi dito, e ficaria dessa forma. O 3 é igual a menos o vetor 1 mais 2 vezes o vetor 2, que, se inserirmos suas coordenadas, ficaria o vetor 3 com as coordenadas 3, 8, menos 3 e menos 5. O vetor 1 multiplicado por menos 1, as coordenadas 1, menos 2, 5 e menos 3. E o vetor 2 multiplicado por 2, com a coordenada 2, 3, 1 e menos 4. Final, veremos que o vetor 3 ele é a combinação linear do vetor 1 e o vetor 2. Ou seja, o nosso conjunto 1, o 2, o 3 é LD, fazendo com que a nossa primeira alternativa seja correta. Por fim, vamos agora resolver a última alternativa, que era o conjunto composto pelos vetores o 1 e o 2, com a afirmação de que ele é LD. Para isso, nós escolhemos os escalares A e B, e após feito a multiplicação dos escalares com os vetores, o sistema ficou dessa maneira. Feito o escalonamento desse sistema, a partir desse escalonamento, é possível ver que a segunda linha ela diz que 2b igual a 0, ou seja, o nosso b ele será igual a 0, e com isso, colocarmos o 0 aqui, o nosso a também será 0, ou seja, solução trivial para a nossa alternativa, fazendo com que esse conjunto composto pelos vetores 1 e o 2 seja LI e não LD. Portanto, a nossa única alternativa correta é a primeira opção, composta pelos vetores o 1, o 2, o 3, com a afirmação de que ele é LD.